Ana Júlia, Kaique. Nesse momento nós vamos aqui relembrar um pouco sobre o nosso assunto de história, sobre culturas africanas. Então, quem tiver o seu livro aí em mãos, por favor, pegue o seu livro na página 60 até a 63, que nós vamos aproveitar e fazer a correção da atividade, né? Eu quero pedir a vocês também que vocês possam fazer no caderno de vocês, na matéria de história, um resumo sobre esse assunto, sobre a cultura africana. Você vai ler o texto, por sinal nós vamos fazer uma leitura agora junto. E eu vou querer que vocês escrevam no caderno de vocês, na matéria de história, o que foi que vocês entenderam sobre a cultura africana, tá bom? Então você pode fazer ali o seu resumo do que você entendeu, você vai escrever o que você entendeu, não precisa copiar o livro. E aí depois você me representa através de um desenho, tá bom? E depois você manda uma foto para a Pro, ou, se possível, quando for pegar atividade na escola, você então vai levar para que eu possa ver esse resumo do seu caderno, tá bom? Então, nesse momento, por favor, pegue o seu livro de história e vamos a mais uma correção da nossa atividade. Então, temos aqui, né, tema cultura africana. O trajeto dos africanos para a colônia. Antes da chegada dos europeus à África, o continente africano era dividido em várias nacionalidades e em muitos grupos étnicos. Havia reinos bastante desenvolvidos. Então aqui, né, vocês estão vendo o mapa que diz: a escravidão já existia na África, mas em uma quantidade bem menor. Havia sociedades em que esses escravos trabalhavam nas lavouras dos reis ou das pessoas ricas, mas seus descendentes de quarta geração nasciam livres. As aldeias guerreavam e os vencidos eram levados às vitoriosas, onde passavam a fazer parte das famílias, mas com uma diferença: trabalhavam mais do que os demais membros da família. Além dos vencidos nas guerras entre tribos, havia também escravos por dívidas ou por terem cometido algum delito. No início, os portugueses só compravam esses que já eram escravos, né? Ele comprava aqueles que já eram escravos. A comercialização de escravos era feita por meio dos cambos. Então, quando perguntar o que é escambo, você já sabe, a comercialização de escravos, né? No qual os escravos eram negociados por mercadorias de pouco valor. Os principais produtos trocados eram aguardente, tecidos, artigos bélicos, pólvoras e armas de fogo, arcos, flechas, espada, facas, né? O fumo, açúcar, né? Loucas, ferragens, miçangas, vidros, algodão, barra de ferro e conchas. Os principais centros de comércio de escravos na África eram em Guiné, que era a ilha de São Tomé e Costa de Minas. Então, nesse lugar é comercializado os escravos, né? Entretanto, depois o comércio foi aumentando, interessados no lucro com a venda de escravos, muitos reinos passaram a capturar africanos de outras tribos para vendê-los. Dessa forma, os reis passaram a viver com grande luxo e adquiriram hábitos europeus. Usavam roupas de europeus, dormiam em camas inglesas, e suas mulheres passaram a usar roupas e joias europeias, né? Infelizmente, por causa desses reis, muitas nações africanas, como o Congo e Angola, ficaram praticamente despovoadas. Por quê? Todos esses negros eles estavam vendendo como escravos, né? Os principais povos africanos trazidos para o Brasil foram os Bantus de Angola, né, em Moçambique, e Gongo, que foram para o Maranhão, Pará, Pernambuco, Alagoas e Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Sudaneses da Guiné, Nigéria e Costa do Ouro, que foram para a Bahia, e Malê do Mali, que foi para todo o Brasil. Então você está vendo que é uma grande quantidade de negros, né, que ia para cada um para seu determinado lugar.
Os negros eram transportados em navios negreiros em condições desumanas. Muitos morriam de banzo, que era uma doença provocada por uma profunda depressão, que fazia com que as pessoas deixassem de se alimentar até morrer. E também de outros doentes como disenteria, sarampo, varíola, escorbuto, sarna. Ou outros cometiam até o suicídio durante a travessia, né? Então, podemos imaginar aqui que os negros eles sofriam muitos, né? Quando chegavam ao Brasil, os africanos escravizados eram expostos em feiras para serem vendidos a fazendeiros. A partir daí era levado para as fazendas, né, para trabalhar de maneira forçada. Os que se negavam a trabalhar sofriam violências físicas, como nós vemos aí na novela e muitas vezes nos filmes, não é isso? A vida nas fazendas não era fácil. O tempo médio de vida desses escravos era de 4 a 8 anos, devido à intensa carga de trabalho, e por esse motivo muitos fugiam, mas passavam a ser perseguidos. Então, os negros eles eram criados praticamente como animais, né? Então, eles não viviam muito, pela tristeza de estar distante de sua família, pelos maltratos, na alimentação e de tudo, e com isso vinha a óbito, né? Eu vou querer que vocês, então, leiam isso aqui de novo, releiam, vejam o que vocês entendem para fazer o resumo, tá bom? Vamos agora para o primeiro da nossa atividade. Marque as características da África antes da chegada dos portugueses. Então, as tribos viviam em harmonia? Pelo jeito não, né? Os continentes eram divididos em várias nacionalidades? Com certeza. Existiam muitos grupos étnicos? Sim, com certeza também existia. Várias maneiras de ser. Não existia escravidão? Sim, já existia lá. Havia reinos bastante desenvolvidos? Com certeza. Né? Que havia divisão, então tinha um povo mais desenvolvido. Numere corretamente as cenas de acordo com a legenda. Então, primeiro, temos aqui, número 1. Depois aqui a lutas, né? A briga, e então eles pegavam como escravo. E o terceiro vencia mais forte. Aqui nós temos, número 1 foi o quê? Escravidão já existia na África, mas numa quantidade bem menor. Né? Aqui eles sendo carregados. 2. As aldeias guerreavam entre si e os vencidos eram levados para as aldeias vitoriosas. Aqui, quem perdia era levado. Nessas aldeias passavam a fazer parte da família, mas havia uma diferença. Tinha que trabalhar mais, né? Tinha que trabalhar mais. Agora vamos para a página 62. Página 62. Na página 62 está pedindo: escreva os motivos pelos quais um africano poderia se tornar escravo. Então nós vimos no texto que eles eram vencidos nas guerras entre tribos, né? Quando eles eram vencidos, até vencidos nas guerras, que é o que vai dar. Na letra B, dívidas, né? Quando tinha dívidas. E na letra C, ter começado algum débito. Ter começado algum débito. Vamos ao quarto. Escreva o nome de produtos que eram comercializados por meio de escambo. Então, era o que comercia? Aguardente, tecidos também, era trocado para os negros, pólvora, arma de fogo, flecha, as flechas, né? Espadas, facas, fumo,
miçangas também, muita coisa, viu, senhor? Tá vendo as orelhas do cachorro? Quem não tem um cachorro, né? Vidros. Também arcos. Açúcar, também trocava negro por açúcar. Algodão. Conchas. Louças. Muita coisa. Ferragem. E barras de ferro. Vendo? Vamos para o quinto. Escreva o nome dos principais povos africanos que foram trazidos para o Brasil. Então, os principais foram os bantus, os sundaneses, e os malês. Deixa eu ver. Os malês. Vamos agora para o sexto. Escreva a resposta de cada uma das perguntas abaixo. No início, quem eram os escravos que os portugueses compravam? Só africanos que já eram escravos, né? No início, só africanos que já era escravo. B. O que aconteceu com a comercialização de escravo, né? Depois do comércio foi aumentando. Depois, o comércio foi aumentando, né? Aí já não era nem mais nas qualidades que tinha que ser. Já estavam realmente pegando, destruindo os negros. C. Muitos reis estavam interessados em quê? Eles estavam interessados nos lucros com a venda dos escravos. Então, é nos lucros com a venda dos escravos. D. Esses reis passaram a fazer o quê? O que é que eles faziam? Eles passaram a capturar africanos de outras tribos para vendê-los como escravos, né? Então, eles passaram a capturar de outras tribos para vendê-los como escravos. Como esses reis passaram a viver, né? Eles passaram a viver com grande luxo, né? E adquiriram hábitos europeus. Então, passaram a viver em grande luxo e adquiriram hábitos europeus. Quais foram os hábitos europeus que os reis africanos adquiriram? Eles começaram a usar as roupas dos europeus, dormir em camas, era usar as roupas dos europeus, dormir em camas,
E mais algumas coisas. Eu vou deixar só esses dois. Vamos agora para o 7º. Página 63. Assinaram os nomes das doenças que matavam os negros durante a travessia. Eles morriam de quê? De banzo, né? Disenteria que nós vimos. Sarampo. Né? Também temos bronquite, catapora. Não. Varíola. Escobuto e sarnas. Eram as doenças que matavam os negros. Agora eu quero que vocês observem essa imagem. Foca aí, Miguel, bem nessa imagem, né? Aqui tá pedindo, observe a imagem dos navios negreiros e escreva a sua opinião sobre o tratamento que era dado aos negros antigamente. E se você acha que ainda hoje há preconceito com os negros, então eu vou querer que vocês escrevam, né, esse texto. Se por acaso você não está com seu livro de história, você faz no caderno, observa a foto, a maneira como os negros aqui estão sendo tratados e você vai falar um pouco sobre eles, tá bom? Um abraço.